falar de futebol, sobre a sua história, já para indo mais para a reta final, você decide voltar para o futebol brasileiro, né? Com toda uma carreira feita, financeiramente muito bem resolvido. Você decide voltar para o futebol brasileiro, porque eu imagino que você saiu muito cedo do futebol brasileiro, de repente você queria viver mais essa experiência de jogar no futebol brasileiro, Éder? Denis, daí na China, né, a gente termina o ano, pô, fomos campeão, tudo. Eu até ia renovar lá na China, né, o meu contrato. E infelizmente o clube fechou as portas, eles ficaram só Por conta da pandemia. por conta da pandemia, pelas dificuldades que teve, ficaram só com a Inter de Milão, né? E fecharam as portas, então automaticamente nós ficamos livres, vamos dizer assim, né? Um contrato livre. Sim. E aí eu estava aqui no Brasil, tinha algumas situações lá na Itália, Bolonha, o Atalanta da Itália, e eu tava mais Pô, Atalanta bem. propícios para ir para lá, vamos dizer assim. Tinha o Parma também que queria, o Buffon tava até lá no Parma, Sim. que ele tava na Série B, queria voltar para a Série A, Sim. o treinador lá tinha jogado comigo. E aí beleza. E aí entrou a situação que o Miranda tinha vindo pro São Paulo. Entendi. E aí, depois de alguns dias, ele entrou em contato comigo e falou: o pessoal aqui perguntou de você, o que tu acha tal. Eu falei, cara, pô, eu tô mais pra ir pra Itália e tal. Eu falei, pô, mas o São Paulo é São Paulo, né, cara? São Aí Paulo. o Miranda deu aquela. Pô, São Paulo não é, né, não é qualquer clube, né? Eu saí do Brasil e sei o quanto é grande o São Paulo. Sim. E eu falei, pô, se eu for pra Itália agora, talvez se um dia eu quiser voltar pro Brasil, eu não vou ter essa chance de voltar pra um grande clube, né? Então, aí fiz uma reunião na época com o Muricy, com o Rui, com o presidente Júlio, e aí se acertamos e tudo, e eu tive essa possibilidade de viver 1 ano e 8 meses, quase 2 anos ali no São Paulo e vivenciar de dentro, né, o grande Sim. clube que é o São Paulo. Você Era também... desculpa, Dena, Sim. era o Crespo, o técnico, quando você chega? Quando eu cheguei era o Crespo. Aí vocês ganham o Paulista de 2020. 2020. Porque é um campeonato bagunçado, né? Por É. conta da pandemia, porque o futebol ficou parado aí 3 a 4 Não, meses. 21, né? Eu acho. Ou 2020. Eu não lembro exatamente Eu não se lembro, ele... Porque o brasileiro desse ano, ele também embola, porque aí ele começa... É 20. É 20, porque é 20, ele começa isso. esse ano e termina Isso, em 21, é 20, o brasileiro. é 20. Tá certo, é 20. A Copa do Brasil de 20 termina Isso, em 21. é 20. Mas o Paulista, Paulistão, sim. tá Só bem. que ele terminou mais tarde, né? Ele terminou mais lá tarde, perto de isso. agosto, setembro, não lembro. Mas vocês faziam jogos ali, cara, quase de 2 em 2 dias ali. Eu lembro Quase. daquela... E tava muito claro, e aí você talvez, se você lembrar, né? O São Paulo tava muito focado em ganhar esse título, porque, enfim, né, tava num jejum de conquistas, né, e tinha os clubes, né, o Palmeiras estava envolvido em outras competições, e era um campeonato que tinha esse aspecto diferente, né, eram jogos ali pra vencer o campeonato, e vocês deram um sprint ali, O cara. São Paulo tinha vencido a Sula em 2012, né? 21? O São Paulo tinha vencido só a Sula, acho que em 2012, né? Isso. Depois não isso. tinha vencido, acho que E mais nada. aí, veio pô, esse e Campeonato Paulista era desde Acho 2008. que é isso, né, Juca? Perdão. 2005, Paulista, olha isso. Era desde Não, muito Paulista, mas tempo. tinha vencido a Sula, Sula em 2012, 2012, e aí era o último depois, título, último título. depois vem a conquista. Por isso que ele tá falando desse jejum longo, né? Então, Era quase 10 anos sem título, na É isso aí, verdade, né? então, cara, é um título bem valorizado, né? Foi assim, né? Na época já, quando né, eu tive essa conversa, seja com o Muricy, com o Júlio, eles queriam essa, né, já do Miranda, da experiência, de um pouco integrar isso, né? Já tinha o Dani, né, na época tava ali, falou, Éder, a gente quer o quê? A de lá de vir... que a gente quer ir atrás de títulos, porque muito tempo o São Paulo não ganha, mas assim, implantar aqui dentro essa mentalidade, né? Essa mentalidade vencedora no sentido também, no modo de trabalhar, aquele sentido que a gente falou antes, chegar sim. uma hora antes, uma embora depois, de passar essa cultura também para os meninos, que um time jovem, né? Na verdade era, com muitos meninos da base e tal, e aí a gente chega e esse Luan, Sara, Nestor, essa Nestor, galera toda Igor surgindo Gomes, ali, né? todos esses meninos. Então, a gente chega e começa a fazer esse processo e foi que, né, vamos dizer assim, que em 1 ano e 8 meses que eu fiquei ali, eu tive a possibilidade de jogar 3 finais com o São Paulo, né? Então isso, pô, foi muito legal. Sim. Infelizmente, das 3, a gente só ganha uma, né? Porque perdemos no ano seguinte O Palmeiras. um bicampeonato paulista, infelizmente, de um modo incrível. Ganhamos o primeiro jogo 3-1 em casa, perdemos o outro muito mal lá no Allianz. E depois a final da Sul-Americana. Então, tipo assim, cara, foi 1 ano e 8 meses intenso daquilo que eles tinham pedido pra nós. Foi legal. Eu acho que o ano
que nós fomos campeão paulista, jogando, né? Como você falou, jogos seguidos, segunda, quarta e sábado, muitos foi uma jogos loucura, perto, foi uma loucura. um do outro, né? Na final contra o Palmeiras. E tava o Crespo, mas eu acho que aquele time tinha uma base muito forte do Diniz também, né? Eu chego no Brasil, eu venho pro São Paulo e tinha aquele negócio do Diniz, do jeito que ele né, deixou o trabalho dele ali. Então, o time jogava bem. Nosso time daquele período não estava jogando bem. O time sabia quase todo jogo se impor, jogar um futebol legal. A torcida assim. tem muito carinho pelo Crespo, assim. Você acha que ele pode vingar, assim, ser um cara de daqui a pouco, sei lá, voltar pro futebol brasileiro, ter uma longa sequência? Eu tive com ele ali, né, na parte do Paulista e depois no começo do Brasileiro, da Libertadores, tipo, não foi muito bem. E depois chegou... Cara, na parte que eu peguei ele como treinador, sinceramente, eu posso dizer que não era mais preparado que o Rogério. Tipo, eu sinceramente, ao meu lado, eu vejo o Rogério era mais preparado que o Crespo. Eu não sei se era um dos primeiros trabalhos do Crespo também. Hoje não sei qual o nível que ele tá ou não, mas era um trabalho um pouco mais, exemplo assim, marcação individual, mas não tinha muito conteúdo, vamos dizer assim, de treinamento. No brasileiro a gente percebeu que tinha algumas limitações, realmente. Isso. Então, tipo assim, pra frente. Lógico que o Paulista, tu vinha de uma base, como eu falei, talvez do Diniz e tal, mas é um campeonato que até você chegar ali nas quartas, semi e tal, é um campeonato um pouco mais, você pega uns times um pouco mais frágil, mais frágil. Então, mas assim, cara... E não diminui a dificuldade, né? Não, Porque às vezes é mais difícil você pegar um time menor do com que... certeza. Todo que jogo todo jogo é E difícil. também né? tem essa, né? Porque você entra já com a obrigação de fazer o resultado e aí não faz, toma uma pressão danada. Também tem essa. Com certeza. Mas, não tinha torcida, né? Não tinha torcida. Que é um negócio diferente também, diferente né? também. Jogaram sem torcida. Sem torcida. Cara, mas foi, assim, uma experiência de ter feito essa escolha muito legal. Eu vivi, né, dentro de um grande clube nosso brasileiro. E como eu falo, a Adlag Weather não foi protagonista em campo como eu gostaria de ser. Nós fizemos depois também com o Rogério, né? A gente fala do trabalho do Rogério. O trabalho do Rogério. Cara, quando você chega numa final e você não ganha, parece que todo um trabalho foi jogado fora. Então, e a final pareceu meio atípica, assim, né, cara? Foi um jogo que não encaixou do São Paulo, assim. Diferentemente da campanha contra o Del Valle. Esse jogo aí foi sinistro. Aquele ano ali, se você vê de 80 jogos que teve no ano, a gente jogou 78. A gente só não jogou a final da Copa do Brasil porque a gente perdeu na semi, né? Com o Flamengo na semifinal, jogamos quase todos. Só que não chegou, né? A cerejinha do o resultado, a cerejinha, então passa por... E já desde o Paulista, né? Pô, tu fazer aquele resultado em casa com o Palmeiras, tu vai lá e perde daquele modo no Aliança. Mas você viu que vinha batendo na trave um grande título, tanto que depois ganhar a Copa do Brasil. Um grande título. Que vinha uma sequência, né? Então assim, um ano e 8 meses fazer 3 finais com um clube grande desse jeito, a proporção que é de estar ali numa final, do que eu vivi ali dentro, foi muito legal. Mas infelizmente a Sul-Americana, a final lá foi um momento difícil também de aceitar, talvez o mais dolorido assim de final que eu perdi. O Rogério ficou bem abatido. Bem abatido, mas assim, cara, tava tudo na nossa mão. Só que aquele negócio, né? Que muitas vezes. O Del Valle depois de nós não perdeu mais pra ninguém brasileiro. Não, era um time muito time chato, time organizado. Uma projeção que a gente que sabe. Não era, né? De, sei lá, 6 anos pra cá. Não, que eles estão... com a atuação do Ramírez lá, do Miguel Ángel Ramírez, ele revolucionou. Depois do Matinho Anselmo. Até dentro lá, depois falando, diz que hoje eles têm a cidade Del Valle, só pros atletas. Que fizeram uma estrutura fora do normal, assim. Tá referência no Equador. Isso. É City, gestão City? Não, eu acho que o Del Valle não é. Não é. Mas tá saindo muito... O Bolívar da Bolívia é. Mas muito atletas SAF, né, do Del Valle tá saindo pra ir pra times assim, atletas jovens que são formados lá, saindo pra ir pra o menino Premier lá, League, pra ir pra... Então, o Kendry Paz, né? O Kendry Paz, 16 anos, né? Já vendido pro Chelsea. Então talvez a gente perde um jogo e tal, mas era um time qualificado, vamos dizer assim. Só que eu acho que poderíamos fazer melhor, com certeza. Foi um jogo muito atípico, como tu falou.